Se o seu objetivo é conquistar a aprovação nesse concurso unificado do TSE, então você está no lugar certo. Eu fui aprovado tanto no cargo de técnico quanto analista judiciário. Hoje eu sou analista da Justiça Eleitoral e eu sei bem o caminho que você precisa trilhar para também assinar o seu termo de posse nesse concurso. E é por isso que eu estou preparando muito conteúdo gratuito para você. Além dessa aula hoje, em que nós vamos analisar tudo que pode cair em prova sobre a Lei 9.504/97, toda quinta-feira, às 20 horas, nós temos um encontro marcado aqui no canal. Então, se por acaso você ainda não se inscreveu no canal, vai lá, faz isso aí agora, porque quando você se inscreve no canal, automaticamente o YouTube lhe manda a notificação. E aí você vai ficar sabendo que a aula está acontecendo. Porque as aulas que a gente ministra aqui quinta-feira são ao vivo e elas não ficam disponíveis no canal. E são aulas sobre tópicos extremamente importantes. Planejamento de estudos, memorização do conteúdo, estratégia para resolver a prova do estilo certo e errado, porque não é só chegar lá e falar, vou ver o que dá. Não, você tem que ir com uma estratégia muito bem consolidada para o dia da prova. E outras coisas que vão favorecer a sua aprovação. Então, toda quinta-feira, às 20 horas, a gente também tem um encontro marcado aqui no canal. Meu objetivo a partir deste momento é falar sobre a Lei 9.504/97. O conteúdo, ele é um conteúdo relativamente simples. Então você precisa obrigatoriamente fazer a leitura de todos os artigos da lei, do 1º ao 16. Nesse tópico aqui a gente vai falar sobre o artigo 1º ao 16, que é um conteúdo muito cobrado. Então não tem para onde você escapar. Eu preciso que, além de assistir essa aula, você faça uma leitura da lei. Porque a banca, às vezes, vai cobrar só o que está no texto da lei. Às vezes, ela vai cobrar alguma interpretação que eu vou passar para você aqui nesta aula. Mas olha, vamos começar só entendendo o seguinte. Existe uma lei chamada Lei das Eleições, que é a Lei 9.504/97. Então, as regras básicas sobre realização de eleições estão nessa lei. Até 1997, sempre quando nós tínhamos uma eleição, no ano anterior, nós tínhamos a criação de uma nova lei. Então era uma coisa muito esquisita, né? Era como se fosse criada uma nova lei para cada eleição que fosse acontecendo. Agora não. Nós temos uma lei permanente, que é a Lei 9.504/97, e ela apresenta aqui as regras gerais sobre eleições. E a primeira coisa que você tem que entender sobre a Lei 9.504/97 é que ela vai trazer, por exemplo, as informações sobre as datas das eleições. Ah, professor, mas isso aí não é novidade nenhuma não, porque isso está no texto constitucional. É verdade, a lei só reproduziu o conteúdo que já está no texto constitucional. Então, quando é que acontecem as eleições? O primeiro turno das eleições acontece no primeiro domingo de outubro. E eu não posso afirmar que em toda eleição nós temos 2 turnos. Não. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Então existem algumas eleições que só tem um turno. Por exemplo, no local que eu trabalho, na cidade que eu trabalho, a cidade tem mais ou menos uns 20 mil habitantes. Eu moro numa cidade maior, eu viajo todo dia, né? Vou e volto de ônibus ou de carro e tal. Então a cidade que eu trabalho tem 20 mil habitantes. Então nessa cidade, uma eleição para prefeito, não tem segundo turno. Obrigatoriamente é só um turno. Porque essa cidade não tem mais de 200 mil eleitores. Então, para a cidade ter a possibilidade de realização de um segundo turno, ela tem que ter mais de 200 mil eleitores. Não é o caso da cidade que eu trabalho. Então, o primeiro turno é no primeiro domingo de outubro. E se houver segundo turno, é no último domingo de outubro. E nós temos 2 grandes grupos de eleições. Nós temos as chamadas eleições gerais e as eleições municipais. O que são as chamadas eleições gerais? Eleições gerais são aquelas que acontecem simultaneamente em todo o Brasil para os cargos de presidente e vice, governadores, vice-governadores, deputados e senadores. Acontece ao mesmo tempo. Então, em 2022, nós tivemos uma eleição geral para todos esses cargos. Em 2024, aí temos eleições municipais. Em 2026, mais uma eleição geral. Em 2028, uma eleição municipal. Isso se as regras não forem mudadas. Estão querendo mudar isso aí, né? Estão querendo criar um mandato de 5 anos e acabar com a reeleição. Não sei se vai ser aprovado ou não, mas no momento, de 4 em 4 anos nós temos uma eleição geral. E de 4 em 4 anos nós temos eleições municipais. Só que é de 2 em 2 anos tem eleição, né? Então 2024 eleição municipal, 2026 eleição geral, 2028 municipal, 2030, né? Eleição geral, e assim vai revezando, tá? De 4 em 4 anos. E essas eleições, elas podem se dividir em eleições majoritárias e eleições proporcionais. Como assim eleição majoritária? Não entendi. Vou te explicar. Eleição majoritária
é aquele formato mais simples que você pode imaginar. Então nós vamos ter uma eleição em que os candidatos vão se apresentar e vai ser eleito aquele candidato que obtiver a maior quantidade de votos. Então, o candidato que tiver a maior quantidade de votos, ele vai ser eleito. Simples assim. Tá bem? Agora veja só. Existem algumas situações específicas em que o candidato que teve mais votos, ele não conseguiu mais da metade dos votos. E se nós estamos num município com mais de 200 mil eleitores, então aí surge a possibilidade de um segundo turno. Então é aí que a eleição majoritária vai se dividir em eleição majoritária simples e eleição majoritária absoluta. Ou eleição feita pelo princípio majoritário simples e eleição feita pelo princípio majoritário absoluto, tá? Vamos entender isso aqui um pouquinho melhor. Ó, vamos supor que no município de Fabianópolis de Minas, nós tivemos uma eleição em que disputaram o candidato A, B, C, D e E. Esses foram candidatos A, B, C, D e E. O município de Fabianópolis de Minas, ele tem 20 mil eleitores, tá? 20 mil eleitores. O candidato A ficou com 27%, o B com 22%, o C com 18%, o D com 7%, o E com 6%, e aí temos candidatos com menos votos lá embaixo, tá? Mas enfim, se o município de Fabianópolis de Minas ele tem até 200 mil eleitores, a eleição se dá pelo princípio majoritário simples. Nós não temos a possibilidade de realização de segundo turno. Acabou. A eleição acabou aqui. Quem foi o candidato eleito no município de Fabianópolis de Minas? O candidato A. Acabou, ele está eleito. Ponto final. Simplesmente ele teve mais votos e está eleito. Simplesmente ele teve mais votos e está eleito, porque não tem segundo turno. Agora, se o município tiver mais de 200 mil eleitores, vamos supor que o município de Fabianópolis de Minas tivesse 250 mil eleitores. Vamos colocar aqui, ó, 250 mil eleitores. E esse aqui fosse o resultado da eleição. Aí, automaticamente, nós teríamos um segundo turno. Por quê? Porque para a gente não ter segundo turno, é necessário que o candidato mais votado ele tenha pelo menos metade dos votos, mais um votinho. Mais da metade dos votos. Então, 50% dos votos, mais um votinho. É necessário. Então, nesse caso, ele não teve mais da metade dos votos, né, gente? Ele teve o quê? 27%. Então, iriam para o segundo turno quem? Iriam para o segundo turno os dois candidatos mais votados, ou seja, o candidato A e o B vão para o segundo turno. Entendido? Segundo turno vai acontecer no último domingo de outubro. Agora, e se acontecer antes de realizar o segundo turno, um desses dois candidatos aqui, ou A ou B, morrer, desistir, né, da eleição, ou simplesmente renunciar, o que vai acontecer? Quem vai disputar o segundo turno? Então, o B falou assim, vou mexer com política, mas não, eu não quero mais disputar a eleição, antes de acontecer o segundo turno. Então, vou para o segundo turno o A e o C, que é o terceiro colocado. Se por acaso o candidato D estivesse empatado com o C em quantidade de votos, estariam empatados em quantidade de votos, né? Então, quem iria para o segundo turno? O candidato mais idoso. Então, o candidato mais idoso é que iria disputar o segundo turno. Viu? E lembrando, quando nós falamos em cálculo aqui de maioria simples, maioria absoluta, lembre-se, nós não vamos computar os votos brancos e os votos nulos. A gente não faz cômputo desses votos. Vou te dar um exemplo aqui, tá? Que exemplo é esse? Ó, vamos supor que... Aqui, ó. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Vou pegar esse mesmo exemplo aqui, tá? Fabianópolis de Minas, 250 mil eleitores. Acontece que compareceram... vamos supor, 250 mil eleitores. Só que compareceram 240 mil. 10 mil não foram votar. Simples assim. Desses 240 mil que foram realmente votar, nós tivemos aqui 30 mil que votaram em branco e 5 mil que anularam o voto. Anularam mesmo, chegaram lá e votaram nulo. Pronto.
Então, quantos eleitores que efetivamente votaram? 240 menos 35 mil, ou seja, 205 mil eleitores que efetivamente votaram. Entendido? 205 mil eleitores efetivamente votaram. Esses 205 mil eleitores aqui representam os votos válidos. Votos válidos. Então, toda vez que você encontrar a expressão votos válidos, é porque nós excluímos os votos brancos e os nulos. Uai, não são computados para nada, não? Para nada, não serve para nada. Ah, professor. Então é por isso que eu vejo assim que a galera comenta que, por exemplo, quando numa eleição o povo se revoltar e mais de 50% anular o voto nas urnas, a eleição vai ser anulada e aí os candidatos que estão registrados não podem disputar mais, vai ser bom que tenha que entrar novos candidatos, oxigenar o processo. Gente, tem nada disso. Fake news. Não tem nada disso. Vamos supor que são 200 aqui, ó, vamos pegar esse mesmo exemplo aqui, ó. São 240 mil eleitores que compareceram para votar. Desses 240 mil, 230 mil... Não, peraí. Desses 40 aqui, 205 mil anularam votos. 30 mil votaram em branco. Ou seja, vai ser eleito quem obtiver a maioria dos 5 mil votos. Acabou. São os votos válidos. Entendeu o raciocínio? Mas que absurdo, professor. O povo está revoltado e não sei o que. Gente, mas não tem lugar nenhum que fala. E se o povo votar nulo em mais metade dos votos, vai ter outra eleição? Não existe isso. Não existe. Dá para perceber que o povo está revoltado, mas não existe isso. O que pode acontecer, e está no Código Eleitoral, é se a Justiça Eleitoral, por meio de uma decisão judicial, anular essa mais da metade dos votos, aí sim existe a possibilidade de uma nova eleição. Mas porque a Justiça Eleitoral anulou porque existiu fraude, ilegalidade, corrupção, um bocado de coisa, abuso de poder econômico, um bocado de coisa. Aí pode até ser o caso em concreto, tá? Mas esse é voto válido. Então, para computar voto válido, a gente exclui os votos em branco e os votos nulos. Fechou? Outro ponto importante aqui. Cuidado. Gente, também temos aqui no Brasil o chamado sistema proporcional. O que é o sistema proporcional? Sistema proporcional é aquele em que os candidatos eles serão escolhidos proporcionalmente à quantidade de votos que o partido obteve nas eleições. Na sua prova, a banca não vai se aprofundar em relação a esse assunto. Então você não precisa se preocupar, porque a banca não vai se aprofundar. Relaxa. Você não precisa saber calcular quociente eleitoral, calcular quociente partidário. Você não precisa saber calcular isso, não. Não vai cair uma questão em prova sobre isso, tá? Pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo. Você só tem que entender o que é quociente eleitoral e o que é quociente partidário. Porque se você não souber o que significa cada um desses itens, você vai se perder. Então vamos lá. Deixa eu avançar um pouquinho aqui. O que é quociente eleitoral? Ó, quociente eleitoral é... Aqui, ó. Quociente eleitoral é determinado dividindo-se o número de votos válidos apurados pelo de lugares a preencher em cada circunscrição eleitoral, desprezada a fração se igual ou inferior a meio, equivalente a 1 se superior. Então vamos lá. Município de Fabianópolis. Fabianópolis. Município de Fabianópolis temos, vamos colocar aqui, ó, 120 mil eleitores. 120 mil eleitores. No dia da eleição, compareceram apenas 100 mil eleitores para votar. Tá? 100 mil eleitores para votar. Essa é a quantidade de eleitores. Desses 100 mil, 10 votaram em branco. 10 votaram em branco. Opa, peraí. 10 votaram em branco. E 10 mil anularam o voto, votaram nulo. Então, quantos votos válidos nós tivemos no município de Fabianópolis? 80 mil. 80 mil, não é isso? 80 mil votos válidos. Fechou. Agora, eu quero calcular o quociente eleitoral. Quociente eleitoral, gente, é a quantidade de votos necessários para eleger um vereador, no nosso caso. Ou eleger um deputado federal, ou deputado estadual, ou deputado distrital.
porque todos eles são eleitos pelo sistema proporcional. Então anota aí. Quais são os candidatos eleitos pelo sistema proporcional? Vereador, deputado estadual, deputado distrital e deputado federal. E quais são os outros candidatos eleitos pelo princípio majoritário? Bom, são eles: prefeitos e vice, governador e vice, presidente e vice e senador. Os senadores também são eleitos pelo princípio majoritário. Mas aqui tem uma diferença. Qual que é a diferença? Princípio majoritário simples é aquele que a gente não tem possibilidade de realização de segundo turno. Lembra? E quem é eleito pelo princípio majoritário simples? Senador. Ou seja, senador é eleito quem teve mais voto e ponto final. Não precisa ter maioria, mais da metade dos votos, mais um. Mais da metade dos votos não precisa. É simplesmente teve mais voto, está eleito. Esse é o caso do senador. Teve mais voto, está eleito. E ponto final. Tá bem? Então, princípio majoritário simples. E também vão ser eleitos pelo princípio majoritário simples os prefeitos e vice-prefeitos dos municípios com até 200 mil eleitores. Tá? Por outro lado, tem um princípio majoritário absoluto. Quem vai ser eleito por esse princípio? Candidatos a prefeitos e vice em municípios com mais de 200 mil eleitores. Candidatos a governador e vice, presidente e vice. Todos esses, princípio majoritário absoluto. Para eles conseguirem ser eleitos no primeiro turno, eles têm que ter mais da metade dos votos válidos. Se obtiverem menos da metade dos votos válidos, então eles vão ter que disputar um segundo turno. Os dois candidatos mais votados disputam o segundo turno. Tranquilo até aqui? Então, quociente eleitoral, quando eu uso essa expressão, assim como quociente partidário, são duas expressões que eu só uso quando eu estiver falando de sistema proporcional, que é para eleger deputado ou vereador. Só para esse sistema. E para deputado e vereador, nem sempre o candidato que tem mais voto, ele vai ser eleito. Incrível que pareça. Às vezes ele tem mais voto e não é eleito. Porque a gente tem que calcular o quociente partidário e o quociente eleitoral. Então vamos entender o que é o quociente eleitoral. O quociente eleitoral é a quantidade de votos necessários para eleger um vereador. Nesse caso aqui, ó, no município de Fabianópolis, de Minas, nós temos 80 mil votos válidos, não é isso? E no município de Fabianópolis de Minas, nós temos 10 vagas de vereador na Câmara. 10 vagas de vereador na Câmara, tá? Então eu pego a quantidade de votos válidos, que é de 80 mil, e divido pela quantidade de vagas que existem na Câmara. 80 mil dividido por 10 vai ser igual a 8 mil votos. Então o quociente eleitoral ele vai ser igual aqui no município de Fabianópolis a 8 mil votos. O que significa 8 mil votos? Nesse caso aqui que é o quociente eleitoral. A cada 8 mil votos, um partido elege um candidato a vereador. Ou um candidato a deputado. São os dois eleitos aí pelo sistema proporcional. A cada 8 mil votos. Ah, então quando fala quociente eleitoral é isso, então, né? Se o partido teve, por exemplo, 16 mil votos, elegeu 2 vereadores. Se ele teve 24 mil votos, elegeu 3. Tá vendo aí? Esse é o quociente eleitoral. E o quociente partidário é justamente o cálculo que a gente faz para entender quantos votos o partido obteve e quantos candidatos ele vai conseguir eleger. Então veja só a definição. O artigo 107 fala: determina-se para cada partido o quociente partidário, dividindo-se pelo quociente eleitoral o número de votos válidos dados sob a mesma legenda, desprezada a fração. Como assim? Não entendi, professor. Eu te falo. Na eleição, tivemos o PX, PY, PZ e vários outros. O PX nessa eleição do município de Fabianópolis de Minas, um exemplo, tá, gente? Ele teve 10 mil votos. Juntando todos os candidatos que disputaram a eleição para vereador pelo PX, filiados ao PX, nós tivemos 10 mil votos. PX, todos os candidatos do PX juntos tiveram 10 mil votos. Todos os candidatos do PY juntos tiveram 7 mil votos. Todos os candidatos do P2 juntos tiveram 17 mil votos. Então, para calcular aqui o quociente partidário, eu divido a quantidade de votos que o partido teve pelo quociente eleitoral, que é 8 mil. Então, aqui vai dar 1, alguma coisa, não é isso? Então, eu desprezo a fração, então o partido elegeu um candidato. 7 mil dividido por 8 mil vai dar 0,9, né? 9 alguma coisa. Ou seja, nem atingiu 1. Então, a princípio,
esse partido não vai eleger candidato. Vou falar a princípio que eu não vou aprofundar porque não vai cair na sua prova. Mas a gente tem a distribuição das sobras, né? Não vou falar de distribuição das sobras não, para você não se confundir, isso não vai cair na sua prova, então eu não vou nem perder tempo. Tá bom? Então, gente, o partido P2, 17 mil dividido por 8 mil, que é o quociente eleitoral, então vai dar 2, alguma coisa. Eu desprezo, então ele vai eleger 2 candidatos. E assim sucessivamente. Porque nesse município existem 10 vagas de vereador para preencher. Então a gente vai somar os votos dos outros partidos também para saber quantos outros partidos também vão eleger nessa eleição. Tá joia? Então, o que você precisa saber é só o significado básico de quociente eleitoral e quociente partidário. Mais nada. Saber o que significa quociente eleitoral, o que significa quociente partidário, já está de boa para você resolver as questões de prova. Tá? Já está de bom tamanho. Tranquilo até aqui? Tudo certinho? Entendido aí? Todos os conceitos? Beleza. Ó, agora vamos só entender as regrinhas que têm que ser observadas para um partido participar das eleições. Porque não é simplesmente assim, foi criado um novo partido e vamos participar da eleição. Não, existem algumas regrinhas que têm que ser respeitadas, tá? Olha só, a própria Lei 9.504, lá no artigo 4º, ela fala o seguinte: poderá participar das eleições o partido que até 6 meses antes do pleito tenha registrado seu estatuto no TSE, conforme disposto em lei, e tenha até a data da convenção órgão de direção constituído na circunscrição de acordo com o respectivo estatuto. Como assim? Não entendi, professor. Vou te explicar. Olha só. Quando nós falamos em partido para disputar as eleições, às vezes o partido, ele foi criado hoje. Pô, o TSE acabou de deferir o registro do partido. Vamos supor que, o exemplo, tá? Vamos supor que hoje seja dia 1º de setembro. Se hoje é dia 1º de setembro, isso quer dizer, na prática, né? Se hoje é dia 1º de setembro, isso quer dizer, na prática, que o partido político não tem os 6 meses de criação necessários para disputar a eleição. Ele não tem, tá? Ele não tem. Então, para disputar a eleição, lançar candidato e tudo mais, o partido tem que ter, na data da eleição, pelo menos 6 meses de criação. E como é que funcionam essas regras de criação do partido político aí, professor? Gente, essas regras estarão previstas onde? Essas regras estarão previstas lá na Lei 9.096/95, que é a lei de criação dos partidos políticos, tá? Que fala aí sobre lei orgânica dos partidos políticos. Então lá também fala sobre criação desses partidos. Fechou? Mas não vem ao caso aqui, no nosso momento aqui. Então vejam, se o partido foi criado até 6 meses antes da eleição, mediante o registro no TSE, então ele pode disputar as eleições. Agora, se nós estamos no município de Montes Claros, Minas Gerais, capital do Piqui, terra boa, onde que eu moro aqui, né? Então, se nós estamos no município de Montes Claros, é necessário que o PCUB, Partido dos Concurseiros Unidos do Brasil, se ele quiser lançar candidato a vereador em Montes Claros, ele tem que ter um órgão de direção constituído em Montes Claros. Tem que ter uma representação em Montes Claros. Se ele não tiver uma representação em Montes Claros, ele não pode lançar candidato em Montes Claros. Aí pode ser um diretório municipal, que é uma coisa permanente, ou pode ser uma comissão provisória. Então pode ser um diretório municipal ou uma comissão provisória. As duas coisas, tá? Então existem as duas possibilidades. Então as duas possibilidades. Tranquilo? Certinho até aí? Então perceba que se não tiver comissão provisória e se também não tiver naquele município ali um diretório municipal, então o partido já existe há 1 ano, por exemplo, mas não pode lançar candidato naquele município. E cuidado, vou até reforçar uma decisãozinha aqui, que é o seguinte: o Supremo Tribunal Federal, lá em 2019, ele proferiu uma decisão por meio do ministro Gilmar Mendes, afastando qualquer interpretação que permita que a sanção de suspensão do registro ou anotação do órgão partidário regional ou municipal seja aplicada de forma automática,
como consequência da decisão que julga as contas não prestadas, assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com trânsito em julgado, decorrente de procedimento específico de suspensão de registro, nos termos do artigo 28 da Lei 9.096/95. Como assim? É porque você já sabe que os partidos políticos eles têm que prestar contas todo ano dos recursos públicos que recebem por meio do fundo partidário, do fundo especial de financiamento de campanha e outros. Às vezes o partido político ele não presta contas, é o que mais tem, tá, gente? Ele não presta contas. Aí a Justiça Eleitoral julga as contas do partido como não prestadas. Quando a Justiça Eleitoral julga como não prestadas, o partido político, naquele momento ali, ele pode sofrer uma ação judicial que vai ser proposta, por exemplo, pelo Ministério Público para suspender a vigência daquele partido. Vai suspender a dotação de existência do partido. Ele deixar de existir no município. Ele não vai poder lançar candidato, não vai poder disputar a eleição nem nada. Então, o simples fato de um partido não prestar contas não quer dizer que ele automaticamente está impedido de disputar a eleição ou que ele, por exemplo, vai ter a sua anotação anulada ou cancelada. Não tem nada disso, continua existindo normalmente. Pode lançar candidato, entendeu? A não ser que o Ministério Público propõe uma ação específica para simplesmente cancelar esse registro do partido e o juiz, né, ou a justiça como judiciário como um todo, declare realmente o cancelamento do registro daquele partido no município. Então tem que ter uma ação judicial específica para isso, tá? Então, isso aí é o que você precisa saber para responder as questões sobre lei 9.504/97, mais precisamente sobre o tempo de vigência do partido para disputar as eleições, no mínimo 6 meses, tá? E tem que saber também sobre o voto de legenda. O que é o tal do voto de legenda? Voto de legenda é aquele que é atribuído ao partido político. Porque quando você for votar, você pode votar em um candidato específico ou você pode votar no partido, sabia? Por exemplo, vamos lá. Aqui, ó. Vamos supor que o seu candidato é o Doquinha. Doquinha, candidato a vereador. E o número dele? 99171. Nome bem propício, né? 99171. Beleza. Aí, no dia da eleição, eu fui votar, levei a minha colinha no bolso, cheguei lá, peguei o papelzinho, peguei os óculos. 99171. Digitei, confirma. Voto foi pro Doquinha. Esse é o chamado voto nominal. É o voto que eu entreguei diretamente pro Doquinha. Mas existe também o chamado voto de legenda. O que é o voto de legenda? Voto de legenda é aquele voto que é direcionado ao partido. Vamos supor que no dia da eleição eu não levei a minha colinha. Não levei, esqueci. Aí eu tô lá na urna assim, oh meu Deus, qual que é o número de Doquinha? Ele vai me matar. Como é que eu vou fazer? Eu só sei que é 99 alguma coisa. Aí eu fui pra urna quando eu fui votar para vereador, viu? Aí eu cheguei na urna e simplesmente digitei o quê? Digitei 99, eu não sabia o que vinha depois do 99, e aí eu apertei confirma. Então eu só digitei 99. Eu anulei meu voto? Não. Eu votei em branco? Não. Eu votei na legenda. Esse é o voto da legenda. O meu voto foi para o partido político. Lembra que eu falei que naquele exemplo que eu dei, né? A cada 9 mil, foi 9 ou 8, né? A cada 8 mil votos, um partido elege um candidato em Fabianópolis de Minas, lembra? Então, se são 8 mil votos e o partido só tinha 7.999, ele não elegia ninguém. Mas o partido deu sorte que eu votei na legenda, que eu não sabia o nome do candidato. Então o partido ficou com 8 mil votos por minha causa. Aí ele conseguiu eleger um candidato. Não foi o Doquinho que queria, mas foi outro partido dele. Que foi o mais votado dentro daquele partido. Se o partido conseguiu eleger um candidato, então quem que vai ser escolhido pelo partido? O mais votado dentro do partido. Conseguiu eleger só um, então é o mais votado dentro do partido. É o mais votado dentro do partido. Está entendendo o raciocínio? Ficou claro para você? Pode parecer que esses assuntos são complexos, mas não são não. E aqui eu até te faço uma observação, tá? Às vezes, você está estudando conteúdo, aí você fica assim, porque
vai cair só o que está no texto da lei. Cuidado, porque a banca pode complicar, gente. A prova que vai fazer é o CESP-Sebrasp. E o CESP-Sebrasp não brinca em serviço, não. O conteúdo intelectual está desse tamanhozinho. Então você acha que a banca vai fazer aquelas questãozinhas bobinha lá de cima? Não vai, cara. Ela pode cobrar algo mais difícil. Ela pode tentar complicar. Complicar ela não vai, por quê? Porque você tem acesso aqui, por exemplo, a essa aula que está te dando tudo que você precisa para gabaritar. Ô professor, mas eu só tenho essa aulinha sua aqui. Por que quer? Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do meu curso Passaporte do TSE, que é o meu curso 100% focado no cargo de técnico da justiça. Então, tem tudo o que você precisa. Lá no Passaporte do TSE, você vai encontrar videoaulas e PDFs de todas as matérias que vão cair para o cargo de técnico. Lá você vai ter acesso a 12 simulados, inclusive com questões inéditas. Você vai ter acesso a um curso de resolução de questões em vídeo, quase 50 horas de resolução de questões, só resolução de questões. Você vai ter acesso a aula com os melhores professores do Brasil, administração pública e gestão de pessoas, por exemplo, essa matéria de peso 2, professor Rodrigo Renó, que é um dos maiores especialistas do Brasil. Gestão de contratos, deixa com o papai aqui que nós vamos fazer bonito, viu? E orientação sobre como estudar. Gente, o curso está top demais. Top demais. Eu fico muito feliz, já são mais de 5 mil alunos e está faltando só você para compor essa galera. Então vou deixar o link aqui. Vem porque eu tenho condições de te ajudar a garantir a sua aprovação. Mas depende de você. Se você não quiser, eu não posso te ajudar. Então clica aqui, se matricula e você não vai se arrepender. Faz um teste. Tem 7 dias para conhecer o curso, assistir as videoaulas, ler os materiais impressos, resolver as questões. Se você não gostar, você manda um e-mail, professor, não gostei do curso, quero cancelar. Vamos te devolver 100% do valor que você pagou e tá de boas. E ficamos felizes. Felizes, os dois felizes. Por que eu faço isso? Porque eu sei que você vai se matricular. O curso é top. Você vai se manter lá, tá? Você quer aprovação? Quer? Então, esse é o caminho. Tá bem? Clica aqui, qualquer dúvida, chama lá o meu time que nós vamos te ajudar a garantir essa aprovação. Então, vamos avançar um pouquinho mais. Além de entender como funciona o voto de legenda, você precisa também diferenciar, na hora de responder as questões de prova, coligações de convenções. Não são expressões sinônimas, tá? O que é uma coligação? Coligação é uma reunião de partidos políticos para disputarem as eleições em conjunto. Isso é uma coligação. Então, às vezes, uma disputa de eleição de prefeito, o partido 1, partido 2, partido 3, partido 4, partido 5 se unem para lançar um único candidato. E quando esses partidos se unem, eles formam uma coligação. Então, durante aquela eleição ali, a coligação vai existir. Terminou a eleição, a coligação deixa de existir, cada partido vai para o seu lado. E quando esses partidos se unem, eles vão dar um nome a essa coligação. Coligação Todos por Fabianópolis de Minas. Coligação Fabianópolis de Minas merece o melhor. Coligação é nós na fita. Sei lá, vão dar um nome para coligação e tá de boas. No nome da coligação, não pode existir nenhuma referência ao candidato, nem pedido de voto. Coligação vote em Doquinha. Não pode. Coligação Doquinha é o melhor. Não pode. Tá? Pedir voto. Não pode, cara. Tem que ser um nomezinho bonitinho e tal, mas não peça voto, faça referência a candidato. Nada disso. Viu? Então a coligação, ela nada mais é do que uma reunião de partidos políticos para a disputa das eleições em conjunto, como se fosse uma única agremiação, como se fosse um único partido. E vão ter denominação própria, como eu acabei de te explicar. A atuação isolada dessa coligação apenas será permitida em situações excepcionais, que vão acontecer entre a data da convenção e a data limite para impugnação do registro de candidatos. Deixa eu te explicar melhor. A partir do momento que a coligação é formada, por exemplo, 5 partidos, pode ser 2, 3, 4, 5, 10, não interessa o número, né? A partir do momento que os partidos se unem para disputar a eleição em conjunto, eles vão atuar como se fossem um único partido. Como se fossem um único partido. Tá? Gente, quando eu falo como se fosse um único partido, é porque eles vão indicar uma pessoa dentre os 5 partidos para falar em nome deles perante a justiça. Qualquer pepino que der, vai ser uma pessoa falando em nome dos 5 partidos. É como se fosse o presidente da coligação. Porque cada partido tem o seu presidente, não tem? Se eles disputarem as eleições sozinhos, cada partido
vai lá na Justiça Eleitoral resolver os problemas. Quando eles formam a coligação, eles escolhem um representante dos 5, e esse único representante é que vai lá perante a Justiça Eleitoral resolver os pepinos. É assim que funciona, tá? E veja, formada a coligação, então os partidos só atuam em conjunto, pelo menos durante a eleição. Só que às vezes, o partido que integra aquela coligação, dos 5, um deles, partido 3, por exemplo, o que ele quer questionar é a formação da própria coligação. Porque às vezes, gente, uma ou outra pessoa dentro do partido, não aqui no Brasil não, mas falo mais no exterior, acontece muito isso, né? Faz ajeito, algumas coisinhas ali, só o partido participar daquela coligação. Então, às vezes tem alguma ilegalidade ali, e o partido falou assim, nós não queríamos participar dessa coligação, mas estamos participando obrigatoriamente, forçosamente. Estou aqui, juiz, estou aqui, Justiça Federal, para provar que essa coligação é uma farsa, nós não queremos continuar participando, nos tire dessa. Mas é por aí, né? Então aí o partido pode entrar com uma ação sozinho para falar, não quero continuar fazendo parte dessa coligação, foi uma farsa, fraude, etc. Acontece de vez em quando nas melhores famílias. Então aí, naquele momento o partido pode atuar sozinho. Ou seja, da data da convenção até a data limite para a impugnação do registro de candidatos. Tranquilo até aqui? Então, lembre-se também que hoje não existe mais coligação para sistema proporcional. Não tem mais. Nas eleições para vereador e para deputado, o partido vai disputar a eleição sozinho, lançando seus candidatos. Só tem coligação hoje para candidatos a governador e vice, prefeito e vice, presidente e vice e também para senador. Só para esses cargos. Para cargos de deputado e vereador, não tem coligação mais. E vai cair isso na prova. Isso consta onde? Lá no artigo 17 da Constituição. Então o artigo 17 da Constituição é muito claro ao estabelecer que as coligações estão proibidas em relação aos cargos eleitos pelo sistema proporcional. Não tem mais coligação para os cargos eleitos pelo sistema proporcional. Beleza até aqui? Certinho? Então, necas de coligação. Existem algumas regrinhas que devem ser observadas no momento de formalização das coligações. Isso aqui tem boa chance de cair, deixa eu passar para você. Tem alguns tópicozinhos que eu estou passando aqui, gente, alguns 2 ou 3 artigos que não estão expressos no edital, mas mesmo assim eu quero abordar para evitar, sabe? Às vezes falta esse conhecimento e você não consegue interpretar. Como é a coisinha que eu vou gastar 5 minutos, eu prefiro abordá-los. Você chega na hora da prova e fala assim, como assim? Você não consegue interpretar porque não tem a base do conteúdo, tá? Então não se preocupe não. Tudo que está nessa aula, estuda, ok? Porque vai te ajudar a resolver as questões. Então, existem algumas regrinhas que devem ser observadas na formalização das coligações. Vamos lá. Quais são elas? Primeiro, na chapa da coligação, você já sabe que coligação agora então é só candidatos a prefeito e vice, governador e vice, presidente e vice e senador, né? Na chapa da coligação, podem inscrever-se candidatos que sejam filiados a qualquer partido político dela integrante. Então a coligação foi formada entre o P1, P2, P3, P4 e P5. Tá? P1, P2, P3, P4 e P5. O candidato a prefeito dessa coligação por Fabianópolis merece o melhor? Fabianópolis merece o melhor. Quem vai ser o candidato a prefeito? Pode ser de qualquer partido desse aí, ó. Qualquer um deles. Pode ser filiado a qualquer um deles. Tá bom? 2. O pedido de registro dos candidatos deve ser assinado pelos presidentes dos partidos coligados, pelos seus delegados, que são os representantes dos partidos, né? Pela maioria dos membros dos respectivos órgãos executivos de direção ou o representante da coligação, na forma do inciso 3º. Os partidos políticos integrantes da coligação devem designar um representante, lembra que eu falei isso? Devem designar um representante que terá atribuições equivalentes à de um presidente de partido, quando ele estiver tratando de assuntos que sejam de interesse da coligação perante a Justiça Eleitoral. 4. A coligação será representada perante a Justiça Eleitoral pela pessoa designada na forma do inciso 3º, que é aquele representante, ou então pelos delegados indicados pelos partidos que o compõem, podendo nomear até. Então, gente, isso aqui é muito em prova, tá?
3 delegados perante o juiz eleitoral, 4 perante o TRE e 5 perante o TSE. Cuidado para não confundir. É porque é o seguinte, 2024 eleições municipais. Então o partido ele pode indicar até 3 pessoas para conversar lá com os servidores da Justiça Eleitoral, resolver os pepinos perante a Justiça Eleitoral nas eleições municipais. Até 3 perante o juiz. Se for uma eleição para governador, deputado, senador, então a coligação pode indicar até 4 pessoas para representá-la perante o TRE. Se for uma eleição para presidente, então a coligação vai poder indicar até 5 pessoas para representá-la perante o Tribunal Superior Eleitoral. Tá? Simples assim. Então essas são as regrinhas básicas que vão envolver aí diretamente, como nós estamos conversando aqui, as coligações. Coligação é uma coisa, convenção partidária é outra. Por que convenção partidária é outra coisa, professor? Convenções nada mais são do que reuniões realizadas pelos partidos políticos justamente para decisão de formação de coligação ou não. Ou ainda para decidir quais serão os candidatos que aquela coligação vai lançar nas eleições. Então, a convenção é um evento formal. A própria lei diz que as convenções acontecem entre os dias 20 de julho a 5 de agosto do ano da eleição. Quem é que vai definir qual é o dia da convenção? É o partido. Geralmente é no último dia, no último minuto, né? Geralmente é no dia 5 de agosto. Então, dia 5 de agosto eles marcam. E onde é que essas convenções são realizadas? A lei diz que as convenções podem ser realizadas em locais públicos, por exemplo, auditórios de escolas. Geralmente eles gostam de fazer muito no saguão, né, do plenário da Câmara de Vereadores, quando é no município. Estou dando um exemplo de município aqui, que é mais fácil de entender, né? Então, eles costumam utilizar a título de empréstimos, a título de sessão de uso, né? O salão da Câmara, o plenário, aquela coisa toda. Então, isso é a convenção. Lembrando, a convenção ela serve para formalizar. E dali vai ser registrada uma ata. Então, é feita ali uma votação, por exemplo. Às vezes, naquela coligação, tem 2 candidatos querendo sair como candidato a prefeito. 2 pessoas querendo se candidatar a prefeito. Doquinha e Coxinha. E a coligação é formada por 5 partidos. P1, P2, P3, P4, P5. Doquinha é do P1 e Coxinha do P4. Só pode lançar um candidato a prefeito. Tem 2 querendo. Então eles fazem uma votação dentro dos próprios partidos ali. Para definir quem vai ser o candidato da coligação. Tem 2 candidatos de partidos diferentes. Então eles se reúnem, fazem uma votação e decidem. Não, nosso candidato vai ser fulano e o vice vai ser cicrano. Doquinha como candidato a prefeito, Coxinha como vice. E pronto. Então é assim que é feita a escolha dentro das convenções. Tá bom? Então, se encontrar alguma questão em prova dizendo que a convenção acontece antes do dia 19 ou depois do dia 5 de agosto, está errado. A lei é muito clara, né? Dos dias 20 de julho a 5 de agosto. Então, a lei é muito clara em relação a isso. Tá bom? Outro ponto importante. Naquela convenção, será lavrada uma ata e essa ata vai ser colocada em um registro, em um livro aberto. O que é um livro aberto? A gente não usa isso mais porque nas últimas eleições municipais, por exemplo, já foi tudo pela internet, tudo bonitinho. Né? E provavelmente essa eleição também a gente vai seguir o mesmo caminho em relação a todos os partidos. Até então era facultativo, né? E ainda é. Pode ser que dê algum problema, tal, mas a princípio os partidos vão fazer isso tudo de forma eletrônica. Então, geralmente, quando a lei foi criada, né, a ideia era a seguinte: os partidos iam numa papelaria, compravam um livro preto, capa preta, sabe? Parece um livro com um caderno pautado. E aí eles faziam a ata, digitavam, o computador imprimia e colavam nesse livro. Aí esse livro, com a ata colada, ela é enviada lá para o juiz eleitoral. E a Justiça Eleitoral só dá uma rubrica. Tô ciente. Não é aprovar, não. É tô ciente. Já sei que vocês fizeram coligação. Não sei se está bonito, se está feio, se está certo ou errado, mas eu tô ciente. E aí aquela ata, ela também tem que ser publicada, tá, em 24 horas em qualquer meio de comunicação. E
cuidado aqui. Porque às vezes a banca vai colocar que deve ser publicada no Diário Oficial da União, Diário Oficial do Município, por aí vai. Tá errado, tá? Não é Diário Oficial da União, não é Diário Oficial do Município, tá errado isso aí. Tranquilo até aqui? Então cuidado com esse pequeno detalhe. Outro ponto importante que nós temos aqui que deixar registrado é o seguinte. Quando nós falamos em candidatos, são pessoas escolhidas por um partido ou por uma coligação para disputar a eleição. Esses são os candidatos, né? Só que eles só são realmente candidatos depois que a Justiça Eleitoral defere o registro de candidatura. Antes disso, eles são pré-candidatos, digamos assim, ou candidato a candidato, né? É mais ou menos por aí. Então, depois que a Justiça Eleitoral defere, é que eles podem ser chamados realmente de candidatos. E às vezes, o partido político apresenta o registro de candidatura perante a Justiça Eleitoral. Pode ser o partido ou a coligação, depende do contexto, né? O vereador, por exemplo, é o partido. O partido pode lançar sozinho um candidato a prefeito? Pode, sem formar a coligação. Isso também é possível, tá? Também é possível. Então tem as duas situações aí. Mas enfim, às vezes um partido ou uma coligação apresenta um requerimento de registro de candidatura perante a Justiça Eleitoral do candidato X. E sei lá, cara, durante o processo de registro, o candidato desiste. Ah, vou disputar a eleição, mas não. Renuncia. Né? Ou então a Justiça Eleitoral indefere o requerimento de registro, dizendo que ele não apresentou todos os documentos necessários, ou ele é inelegível por alguma razão. Isso pode acontecer. Então o partido ou a coligação, eles podem substituir esse candidato. Cuidado com isso. Então pode haver a substituição. Mas aí existem algumas regrinhas, nós vamos ver daqui a pouquinho como funciona essa substituição. Tá? Mas esses candidatos são escolhidos na convenção. A convenção é só uma. A substituição que vai ser feita depois, aí não tem uma nova convenção para escolher esses novos candidatos. Não tem. Aí vai ser uma coisa meio ajeitada ali entre os representantes do partido. Tá? E olha só, o artigo 7º fala: as normas para escolha e substituição dos candidatos e para formalização de coligações serão estabelecidas onde? No Estatuto do Partido, óbvio, né? O Estatuto do Partido é aquele documento que diz como que as convenções têm que ser realizadas, qual é o processo para escolher os candidatos que vão disputar a eleição pelo partido ou pela coligação. Em caso de omissão desse estatuto, caberá ao órgão de direção nacional do partido estabelecer as normas a que se refere esse artigo, publicando-as no Diário Oficial da União até 180 dias. Ixi, Maria. 180 dias, anota esse prazo aí, tá? Antes das eleições. Não entendi esse caso aí não, professor. Rapidinho. Doquinha é filiado ao PCUB. Ele quer disputar as eleições no município de Fabianópolis de Minas. Acontece que quando eles decidiram fazer aquela convenção, eles perceberam que não tinha uma regra no estatuto do partido dizendo como se fazer a convenção. Não tinha essa regra. Bom, se não tinha essa regra no estatuto do partido, nós temos um problema. O estatuto foi omisso. Então, o Diretório Nacional do Partido, ele pode criar essas regras no estatuto e publicar no Diário Oficial da União até 180 dias antes da eleição. Tá? Agora, se só foram perceber isso na véspera da convenção, sei lá, dia 19 de julho, então não vai ter convenção. É mais ou menos por aí. Então não vai ter convenção. Viu? Outro ponto importante. Se a convenção partidária de nível inferior se opuser na deliberação sobre coligações às diretrizes legitimamente estabelecidas pelos órgãos de direção nacional, nos termos do respectivo estatuto, poderá esse órgão anular a deliberação e os atos dela decorrentes. O que é isso aqui? Gente, é muito comum, ainda mais no Brasil, do jeito que o Brasil está hoje em dia, né? É o seguinte, às vezes, o Diretório Nacional do Partido, ou seja, o Diretório Nacional, vou dar nomes aos bois, né? O Diretório Nacional do PT fala o seguinte: nós não admitimos que os nossos afiliados formalizem coligações nas eleições para prefeito com o PL. Pronto, estabeleceu. Ponto final. Não pode. Então,
Se no município de Fabianópolis de Minas o PT está querendo fazer coligação com o PL, está desrespeitando as regras do PT nacional, o diretor nacional. Se isso acontecer e o diretor nacional ficar sabendo, o diretor nacional pode ir lá e simplesmente anular aquela convenção partidária que foi feita. E quando se anula aquela convenção partidária, automaticamente se anula a escolha dos candidatos e as coligações que foram feitas. Essa anulação tem que ser comunicada à Justiça Eleitoral num prazo de até 30 dias, no máximo 30 dias, após a data limite para o registro dos candidatos. Okay? No máximo, no máximo. Qual que é a data limite para registro dos candidatos? A data limite é 15 de agosto. Então, no máximo 30 dias após o dia 15 de agosto. No máximo até o dia 15 de setembro. No máximo. Tem que ser feita essa comunicação. Mas pode ser que da anulação daquela convenção do diretório municipal, ou do órgão provisório municipal, surja a necessidade de o partido lançar novos candidatos. Pode acontecer. Se o partido for lançar novos candidatos, aí a conversa é diferente. Por que a conversa é diferente? Porque o prazo vai ser de no máximo 10 dias se surgir a necessidade de escolha de novos candidatos. Então, se, por exemplo, um exemplo, tá? A convenção foi anulada no dia 8 de agosto. Então, no máximo, nos 10 dias seguintes àquela anulação, o partido tem que apresentar os novos candidatos, ou a coligação, né? Tem que apresentar os novos candidatos para a Justiça Eleitoral. Então, aqui o prazo de 10 dias, no máximo. Tá bem? No máximo. E aproveito aqui o gancho para dizer para você que não existe mais a tal da candidatura avulsa, que até então, né, nós discutíamos. E aproveitando o gancho aqui, para dizer que não existe mais a tal da candidatura nata. O que é candidatura nata? É porque tem um artigo no texto da Lei 9.504/97, que é o artigo 8º, parágrafo 1º, que fala o seguinte, né? Que os detentores de mandato de deputado federal, estadual, distrital, de vereador, e aos que tenham exercido esses cargos em qualquer período da legislatura que estiver em curso, é assegurado o registro de candidatura para o mesmo cargo pelo partido a que estejam filiados. Isso se chama de candidatura nata. Ou seja, rapidinho explicando aqui, vamos supor que Doquinha foi eleito pelo PX. Então, Doquinha foi eleito pelo PX, candidato a vereador. E aí, está terminando o mandato de Doquinha em 2024. E Doquinha quer disputar a reeleição como vereador. Vamos supor que o partido só possa lançar 10 candidatos. A lei dizia que uma das vagas já estava garantida para Doquinha. Então, o partido escolheu mais 9. Ele que já é vereador, está com vaga garantida como candidato pelo partido, se ele quiser. Mas aí o STF declarou essa lei inconstitucional. Por quê? Pô, quebra-se a isonomia. Só porque o cara já é vereador, ele vai ter preferência sobre outras pessoas que querem disputar as eleições? Se for assim, às vezes, né, outras pessoas nunca vão conseguir. Vai ficar sempre naquele bloquinho ali, os mesmos vereadores de sempre. Hoje, com a candidatura nata inconstitucional, já fica no mesmo bloquinho, né? Imagina se existisse a tal da candidatura nata. Então o STF declarou inconstitucional. Não tem negócio de só porque você é deputado federal, você já tem vaga garantida pelo partido para disputar a reeleição. Não existe isso. Tem que ser escolhido dentro da convenção partidária. É assim que funciona. Viu? E ó, para disputar as eleições, o interessado ele tem que comprovar o domicílio eleitoral há no mínimo 6 meses naquele município onde ele quer disputar o cargo. Domicílio eleitoral de no mínimo 6 meses lá. Ou seja, em outras palavras, tem que ter vínculo com aquele município e ter transferido o título de eleitor para aquele município onde quer disputar as eleições, no mínimo 6 meses antes da eleição. No mínimo, 6 meses antes. Viu? E ó, aproveitando o gancho, quando a gente fala em filiação em domicílio eleitoral, cuidado. Gente, como é que se comprova o domicílio eleitoral hoje, segundo a legislação eleitoral? Por meio de um vínculo. Eu não preciso morar em Belo Horizonte para votar em Belo Horizonte. Entendeu? Porque às vezes eu moro em Contagem, que é uma região metropolitana de Belo Horizonte, moro em Contagem, mas eu trabalho em BH.
Se eu trabalho em Belo Horizonte, eu tenho um vínculo em Belo Horizonte, que é o vínculo profissional. Ou às vezes, eu moro em Contagem, uma cidade da região metropolitana, meus pais moram em BH, então eu tenho um vínculo familiar em BH. Eu moro em Contagem, mas eu estudo em BH. Então eu tenho algum vínculo em BH. Se eu comprovar esse vínculo, eu estudo em BH, eu trabalho em BH, alguma coisa, então eu posso escolher se eu quero votar em BH ou em Contagem. Meu domicílio eleitoral, para que ele seja transferido, eu preciso apenas comprovar o vínculo com aquele município que eu estou querendo votar, que eu estou querendo ser eleitor. Acabou. Então você tem uma conta de água, de luz, telefone. Para fim de prova, tá, gente? É assim. Para fim de concurso. Então é assim. Não precisa levar esse tanto de comprovante. Na prática a gente leva, porque facilita muito o trabalho. Mas, cuidado, viu? Domicílio eleitoral é diferente do domicílio civil. Aquilo que vocês estão no direito civil lá é outra história. Aqui eu estou falando de domicílio eleitoral que é muito mais flexível, digamos assim. Basta comprovar um vínculo ali com aquele município. Pode ser familiar, pode ser um vínculo profissional, estudantil, seja lá qual for. Tá? Mas, de qualquer forma, 6 meses antes das eleições, já tem que estar com o domicílio ok. Transferência de título de eleitor efetuada, senão não consegue disputar as eleições. Tá bom? Naquele município. E o mesmo prazo da filiação partidária. Para Doquinha disputar as eleições pelo PCUB, que é o Partido dos Concurseiros Unidos do Brasil, ele tem que estar afiliado ao PCUB pelo menos 6 meses antes da eleição. Então tem que estar afiliado ao PCUB pelo menos 6 meses antes das eleições. Pelo menos 6 meses antes. Tá bom? No Brasil não existem as candidaturas avulsas. Não tem isso mais. Cair em prova, você já sabe, não tem. Não tem isso mais não, nunca teve, né? Não tem candidatura avulsa. O que é candidatura avulsa? É aquela possibilidade de alguém disputar uma eleição sem ser filiado a partido. Isso não existe. Para qualquer pessoa disputar a eleição, tem que ser filiada a partido. Não tem conversa. Tem que ser filiada a partido. Beleza? Certinho? Foi fácil, não foi? Bom demais da conta. Agora eu trouxe aqui algumas decisões do TSE que eu acho que tem possibilidade de cair na prova, inclusive já caíram algumas vezes, tá? Foram muitas não, mas já caíram. Vamos lá. Primeiro, anota aí, ó. Não há eficácia da filiação partidária para atender o prazo de 6 meses antes da eleição, durante o período em que perdurou a suspensão de direitos políticos decorrente de trânsito em julgado da condenação por improbidade. Ou seja, Doquinha se filiou a um partido político por alguma razão 6 meses antes da eleição, porque ele quer disputar as eleições. Só que, quando ele se filiou, ele estava cumprindo uma condenação por improbidade administrativa. 2 meses depois é que foi declarada extinta a punibilidade dele. Não deve mais nada para a justiça. Entendeu? Não deve mais nada para a justiça. Quando ele estava com o direito político suspenso, ele não poderia estar filiado a partido. Então, na prática, ele ficou só 4 meses filiado. Não cumpriu 6 meses. A pessoa, quando está com o direito político suspenso, ela não pode se filiar a partido. Se ela estiver apenas inelegível, ela consegue. Mas se estiver com o direito político suspenso, não consegue não. Porque na inelegibilidade, a pessoa vai ficar somente privada da capacidade eleitoral passiva de disputar o cargo eletivo. Mas, na suspensão, essa pessoa fica sem a capacidade eleitoral ativa, que é de votar, e a capacidade eleitoral passiva, que é de ser votado. Fica sem as duas. Viu? Possibilidade de alteração estatutária no ano da eleição para reduzir o prazo mínimo de filiação até o limite fixado nesse dispositivo. Aqui foi uma situação bem excepcional, tá? Bem excepcional mesmo. Por quê? Lembra que a lei antes, não sei se você é das antigas, né? A lei antes falava que o prazo de filiação partidária para disputar uma eleição era de no mínimo 1 ano. Tá? No mínimo 1 ano. Aí quando foi 2015/2016, a lei reduziu, a lei foi alterada e a lei alterou o prazo de filiação de 1 ano para 6 meses. E todos os partidos sempre colocam, em regra, né? Não conheço nenhum que é diferente não. Colocam sempre o prazo mínimo de filiação, que é o prazo que está na lei. Porque para eles, se pudesse ser um dia de filiação, que estava ótimo, né? Que achei desconchava mesmo, né? E aí o que acontece, gente? A lei falava assim, 1 ano e foi reduzida para 6 meses. Aí é que tá. E todos os estatutos do partido continuavam com 1 ano. Eles tiveram que alterar logo na sequência, né? Aí o TSF deu uma flexibilizada, falou, não, tudo bem, vamos permitir que vocês possam reduzir o prazo mínimo de 1 ano do estatuto para 6 meses nessa eleição aqui, porque deu muito pau, porque a lei foi alterada, deu muita confusão, nós vamos permitir. E o TSE permitiu, mas em situação excepcional. Tá? E o prazo mínimo de domicílio eleitoral na circunscrição também se aplica aos servidores públicos militares. Então, o militar, para disputar uma eleição na cidade de São Paulo, ele tem que ter domicílio eleitoral em São Paulo por pelo menos 6 meses. Viu? Pelo menos 6 meses. Então, domicílio eleitoral aqui, nós temos várias regras especiais para os militares, mas nesse caso, o domicílio eleitoral, ele também permanece por
6 meses, viu? Show! Estamos falando de candidatos, né? Então vamos avançar um pouquinho mais. Vamos falar sobre o registro de candidatos. Os partidos, eles têm uma quantidade máxima de candidatos que eles podem lançar nas eleições. Lógico, se for presidente, governador e prefeito, você sabe, né? Que é um só e acabou. Agora, e se for uma eleição para deputado, para vereador, tem um limite de candidatos que cada partido pode lançar. Não existe mais coligação, né? Para deputado e vereador. Mas aí, cada partido, quando for lançar o candidato isolado, ele tem um limite. Hoje o artigo 10 fala que cada partido poderá registrar candidatos para a Câmara dos Deputados, Câmara Legislativa, Assembleia Legislativa e Câmara Municipais, no total de até 100% do número de lugares a preencher, mais um. Então, 100% do número de lugares a preencher, mais um. Então, se no município de Fabianópolis de Minas existem 10 vagas para vereador, o PCUB, que é o Partido dos Concurseiros Unidos do Brasil, pode lançar 10 vagas mais uma, ou seja, pode lançar 11 candidatos. 100% das vagas em disputa mais uma, 11 candidatos. Se forem 23 vagas, pode lançar 24 candidatos. Simples assim. E do número de vagas resultantes das regras previstas neste artigo, cada partido ou coligação, aqui a lei ainda fala coligação, tá, gente? A gente sabe que não pode mais fazer coligação, tá? Então, cada partido ou coligação preencherá o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo. Em todos os cálculos, será sempre desprezada a fração se inferior a meio e igualada a 1 se igual ou superior. Não entendi, professor. Como assim? Bom, é simples. Se o partido vai lançar 10 candidatos, nós vamos precisar ter pelo menos 30% dessas vagas reservadas para as pessoas de um sexo e o restante de outro sexo. Como a gente sabe que as mulheres são a minoria na política, então 30% das vagas pelo menos reservadas para as mulheres e o restante pode ser de homem. Mas tem que garantir 30% das vagas para as mulheres. Tem que garantir, não tem conversa. Então, se o partido vai lançar 10 candidatos, pelo menos 3 tem que ser mulheres. O resto pode ser homem. E aí entra a tal da fraude na cota de gênero. Ou seja, não no Brasil, mas em outros países por aí, né? E aí o presidente do partido vai lá: ô, dona Maria, tudo bom? E aí, dona Maria, como é que tá? A senhora aprendeu a ler e escrever? Mais ou menos. A senhora é analfabeta? Não, analfabeta não, filho, porque eu leio os negocinhos, eu sei ler, sei escrever. Ô, dona Maria, porque nós estamos precisando da ajuda da senhora, mas vai ter uma eleição aí, a senhora não quer candidatar? Ai, Deus me livre. Não, dona Maria, porque vai ser bom para a senhora. Por isso, tá? Ai, bom, então eu vou ajudar vocês então, vou fazer um agrado para vocês, assina um papel. Ô, gente, a pessoa não sabe nem, ela nem sabe que ela é candidata, ela esquece ele na hora. E às vezes nem ela vota nela, eu vi vários casos, né? Nem a pessoa, nem a candidata votou nela. Nem a própria candidata votou nela. Aí você imagina. Eu acompanhei um caso que foi assim. Aí teve uma audiência, né? O promotor perguntou assim, a promotora, né? Não era promotor, né? Na época era promotor. Por que a senhora não porque o dia da eleição não foi votar? Por que a senhora não votou? Né? A senhora falou que não votou? Ah, não votei porque estava muito cansada, não sei o quê, etc. Blá, 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 desse jeito, né? Ela não votou, ela era candidata e não votou. Ela não teve nenhum voto. Como é que alguém se candidata para um cargo eletivo e não tem nenhum voto? A pessoa não votar nela, tudo bem que ela se conhece, né? Então, ela não votou nela, não mereço, não. Mas a mãe dela não votar nela, oh meu Deus do céu. Só tiver morrido a mãe, né? Porque, pô, nem a mãe votar na FIA, que candidatou vereadora, aí é triste, né? Não é nada, é fraude, né? Simplesmente laranja. Nós tivemos nas últimas eleições em vários casos, né? Eu sou jurisprudência aqui que pode cair em prova, daqui a pouquinho eu comento rapidinho sobre ela, tá bom? Então grava aí, viu? 30%, 60%. Em regra, as mulheres são minoria na política, então 30% das vagas são as mulheres. Agora, no caso das convenções para a escolha de candidatos não indicarem o número máximo de candidatos previsto no CAPT, né, que é esse número, por exemplo, no exemplo, nós fomos candidatos, os órgãos de direção dos partidos respectivos poderão preencher as vagas remanescentes até 30 dias antes do pleito. Ah, então pode ter preenchimento das vagas? Pode. Às vezes o partido só lançou, por exemplo, ele tipo podia lançar 9, só apresentou 9 candidatos, ele pode então apresentar mais 2 posteriormente. É o que consta na lei. Ah, então não precisa ser tudo ali no mesmo momento, não. Não, pode lançar depois, não tem problema. Viu? Vou repassar rapidinho algumas decisões importantes aqui do TSE, que isso pode cair em prova, tá? Primeiro,
A expressão cada sexo refere-se ao gênero e não ao sexo biológico. Tá bom? Gênero e não ao sexo biológico. A pessoa se apresenta como gênero feminino, ela vai constar na cota do gênero feminino. Se existe fraude depois, isso vai ser apurado na respectiva ação judicial. Possibilidade de, em ação de investigação judicial eleitoral, verificar se o partido está cumprindo efetivamente o conteúdo desse parágrafo, ou seja, traduzindo-se em uma outra questãozinha. Mais ou menos assim, Zaban coloca assim: é possível a propositura de uma ação de investigação judicial eleitoral para a verificação de uma possível fraude na cota de gênero de candidatos. Certo, é possível sim. A ação de investigação judicial eleitoral serve para esse fim. Os percentuais de gênero devem ser observados no momento do registro de candidaturas, em eventual preenchimento de vagas remanescentes ou na substituição de candidatos. E ponto final. Porque antigamente, gente, vocês vão ver quando vocês estiverem lá dentro. Hoje, essa época isso é bom demais, né? Você vê cada coisa. Às vezes o partido fazia o seguinte: tem que lançar mulher? Tem. Aí apresentavam 7 candidatos homens e 3 mulheres. Aí, o que acontecia? Depois que o registro era deferido, a mulher ia lá e renunciava. Não, renuncio a minha candidatura, não quero mais disputar. Era combinado. A mulher renunciava e o partido apresentava um homem no lugar. Ou seja, no momento que apresentou o requerimento, tinha os 30%. Mas 10 dias depois a mulher renunciou e entrou um homem no lugar. Agora já tem, agora os 30% não está sendo respeitado mais. Só tem 20% de mulher. Entende? Aí o TSE falou: opa, peraí, meu amigo, tem isso não. Esse percentual tem que ser garantido, 100%. No momento do registro de candidatura, se tiver substituição, nas substituições também. Não tem conversa, tá? E se tiver alguma fraude, guarda isso aí, ó. Decisão recente que já foi cobrada, inclusive, pelo CESP Sebrasp recentemente. O CESP Sebrasp já cobrou 2 vezes essa decisão aqui, ó. Caracterizada a fraude na cota de gênero, porque laranja, alguma coisa assim, deve ser cassado o diploma dos parlamentares eleitos pela agremiação. Ixi, Maria, aqui tá errado aqui. Pela agremiação, independentemente de prova da participação, ciência ou anuência deles. Não interessa se o candidato eleito estava sabendo, se não estava sabendo, se ele participou dessa fraude ou não. Não interessa. Foi eleito pelo partido que praticou a fraude, ele vai perder o mandato dele. Anulados os votos obtidos pela respectiva chapa proporcional e declarada a inelegibilidade daqueles que praticaram o ilícito ou com ele anuíram, concordaram. Então o candidato que foi eleito, ele só vai perder o mandato dele. Ele não vai ser declarado inelegível. Quem vai ser declarado inelegível? Quem? São os que praticaram o ilícito ou quem concordou com a prática do ilícito, tá? Então simples assim. Então, cuidado na hora da prova para você não confundir esses detalhes. Ô professor, mas espera aí, um ponto importante aqui. Qual que é a data limite para a apresentação dos requerimentos de registro de candidatura? Data limite, dia 15 de agosto até às 19 horas. 15 de agosto até às 19 horas. Viu? E veja, se estamos falando de uma eleição municipal, ou seja, candidatura para prefeito e vice-prefeito e vereadores, os requerimentos de registro de candidatura são apresentados perante o juiz eleitoral. Então, perante o juiz eleitoral. Se estamos falando de uma eleição para governador, vice-governador, deputado e senador, os requerimentos de registro de candidatura são apresentados perante o TRE. Eleição para presidente e vice-presidente, requerimentos de registro de candidatura apresentados perante o TSE. Tá? Tranquilo aí, né? Beleza. Gente, 15 de agosto é a data limite às 19 horas. Tem possibilidade de se apresentar um requerimento de registro de candidatura depois do dia 15? Tem. São algumas hipóteses. Primeiro, substituição de candidato, né? Então é possível substituir candidato depois do dia 15 de agosto, é possível sim a substituição de candidato, e tem mais. Às vezes, olha o que acontece, às vezes um partido político, ele apresenta um requerimento de registro de candidatura, né? Chama DRAP, tá? Não vai ter detalhes não, porque não vai cair na sua prova, mas chama DRAP, Demonstrativo de Regularidade de Atividade Partidária.
Então o DRAP é um documento coletivo. O partido preenche um DRAP, esse demonstrativo, e dentro do DRAP tem todos os candidatos que o partido quer lançar. Se são 10, tem os documentos dos 10 partidos. Antigamente, eu estou falando assim, antigamente era um documento impresso, né? Hoje em dia é pelo sistema. Então, ele apresenta um único documento com os nomes de 10 candidatos. Só que na convenção foram escolhidos 11. Como assim? O partido pode lançar 11. Escolheram 11 na convenção, aquela reunião do partido, né? Mas não sei por quê, só apresentaram os documentos de 10. Deixaram um na surdina, na gaveta. Geralmente é de má fé mesmo. E aí, quando esse DRAP, quando esse documento, esse requerimento de registro de candidatura chega na Justiça Eleitoral, nós fazemos uma conferência prévia e publicamos um edital no Diário Oficial, que é o Diário da Justiça Eletrônica. Publicamos um documento que é um edital, dizendo: todas essas pessoas aqui que estão no edital apresentaram requerimento de registro de candidatura para disputar os cargos de vereador, que são esses, e prefeito e vice, que são esses. Aí, isso acontece geralmente 2 dias depois do dia 15, dia 17 de agosto, dia 17 no máximo dia 18. Aí publica esse edital. Aí Coxinha tinha sido escolhido na convenção do partido. Coxinha procurou lá, tudo quanto é lado, procurou para tudo quanto é lado e simplesmente não achou o nome dele no edital. Opa! Aí vai no cartório. Fabiano, faz favor. Rapaz, meu nome não está no edital, como assim? Fala de vocês. Peraí, meu jovem, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Seu nome não está aqui não. Como assim? Eu tenho a cópia aqui da ata. Uai, você foi escolhido mesmo, mas o partido mandou os documentos não. Do momento que foi publicado o edital, naquele momento ali, aí o interessado, que é esse caboclo aí, ele tem até 2 dias para comparecer ao cartório eleitoral e apresentar os documentos. Mas ele tem que provar que o nome dele estava na ata, porque se o nome dele não está na ata, aí não tem como. Tinha que ter sido escolhido, né? E ficou para trás, digamos assim. Aí ele pode individualmente apresentar esse requerimento de registro de candidatura. Essa é a hipótese, tá? Não é comum acontecer não, viu? Tô brincando, é comum sim, gente. Acontece demais. Gente, você não tem noção. Eleição é uma coisa de outro planeta, cara. A galera é mal, a galera pega pesado. É muito rolo, cara. Sendo bem sincero, é muito rolo. Nossa Senhora. Mas vamos lá. A lei também fala dos documentos que devem ser apresentados para o registro de candidatura. Quais documentos devem ser apresentados? A gente vai falar de imóvel. Eu posso contar uma aqui? Eu não sei se eu contei. Acho que não contei ainda não. Oi, gente. Tem uma vez, né? Eu contei essa já. Estava no cartório eleitoral na eleição municipal. Aí chegou um senhor de uns 70 e tantos anos de idade, né? Cabeça branquinha, mais velhinha assim. O senhor quer fazer uma denúncia? Eu falei, pois não, senhor, pode falar. Quer denunciar o prefeito aí, que o prefeito comprou o partido, pagou 30 mil reais, que absurdo, acho 30 mil reais, que absurdo, não sei o quê. Eu só ouvindo, né? Tava no balcão assim, era outro local na época. Tava só eu e tinha uns 2 colegas assim, né? Comprou o prefeito, comprou um partido, absurdo, agora todo mundo tá apoiando ele. Eu falei, tá, mas assim, o senhor quer que o Ministério Público investiga, né, tal? Claro! Eu sou presidente do partido há 20 anos e não ganhei um centavo. 30 mil, eu não ganhei um centavo. Ô, gente, eu ouvi aquilo e falei, não, mentira. Não estou ouvindo isso. Sério, cara, não estou ouvindo isso, não. Galera, desse nível, vocês têm ideia. E aí eu mandei vai procurar o promotor lá e bate um papo com ele lá, né? Direção de promotor, né? E o promotor foi lá bater um papo com ele. Nem o promotor acreditou. Ele me ligou na hora. Fabiano, foi você que mandou um senhor aqui? Eu falei, foi. Meu Deus do céu. O que eu faço? Eu não sei não, por isso que eu mandei pra ele. Você fica com dó, cara. Você fica com dó. Lógico, ali assim, tinha que ter prova, não tinha prova e tal, né? Assim, mas a gente fica com dó, cara. Tamanho da desonestidade do ser humano num momento desse, né? E a política revela ali muita coisa ali, obscura. Mas enfim, quais são os documentos? Você vai presenciar isso depois, você me conta. Quais são os documentos? Basicamente, a lei fala o seguinte, ó, que os documentos que devem ser apresentados no momento do requerimento do registro de candidatura são cópia da ata, né, que escolheu o nome do candidato, uma autorização do candidato por escrito, porque tem gente que o partido lança e a pessoa nem sabe que ela é candidata, né? Provas de que está afiliado ao partido, declaração de bens assinada pelo candidato, cópia do título de eleitor, uma certidão de quitação eleitoral, mas se o candidato não apresentou aqui, a gente consegue obter isso lá na Justiça Federal mesmo, né? Eu, como servidor, já entro no sistema lá e já pego isso aqui, tá?
Isso aqui também eu já pego no sistema, ó, certidão de quitação eleitoral. Comprovante de pelo menos 6 meses de domicílio eleitoral, também consigo pegar no meu sistema. Então, se não apresentar, não tem problema. Certidões criminais fornecidas pelos órgãos de distribuição da Justiça Eleitoral, Federal e Estadual. Ele tem que apresentar essas certidões, né, pra gente. Ele baixa no site do TRF, do TJ, escaneia e coloca no sistema de candidatura. Propostas defendidas pelo candidato a prefeito, governador de estado e presidente. Olha, cuidado com isso aqui, tá? Somente quem vai se candidatar aos cargos de prefeito, governador e presidente tem que apresentar essa proposta de governo. O que é a proposta de governo? O que o senhor, candidato a governador, vai fazer se for eleito? Na área da saúde, eu vou fazer isso, isso, isso. A educação, eu vou fazer isso, isso, isso. Isso é proposta de governo. Então, se é candidato a deputado, a vereador e a senador, não precisa apresentar isso, tá? Só cargos do executivo. E atenção à súmula 3, que pode cair, gente, tá? Pode cair. Mas no edital não está escrito súmula expressamente. Mas pode cair assim mesmo, porque é a interpretação do que está escrito aí na lei. Olha só. Não tendo o juiz aberto prazo para o suprimento de defeito da instrução do pedido, pode o documento, cuja falta houver motivado o indeferimento, ser juntado com o recurso ordinário, a fim de que seja analisado pela instância superior. Deixa eu explicar o texto dessa súmula número 3 aqui do TSE. É o seguinte. Hoje, se tem um entendimento, né, a lei estabelece, que se o candidato apresentar o requerimento de registro de candidatura, ele mesmo ou o partido da coligação, apresentar o requerimento e tiver faltando algum documento ou existir alguma irregularidade, a Justiça Eleitoral não pode indeferir o requerimento de registro de candidatura antes de abrir um prazo de 72 horas para o candidato se manifestar. Eu supor que está faltando aqui a proposta defendida pelo candidato a prefeito. O juiz não pode falar assim, indefira o requerimento. Não pode falar assim. O juiz primeiro tem que abrir um prazo de 3 dias para o candidato dizer o que está acontecendo. Ô, juiz, desculpa, eu esqueci o documento, está aqui, ó. Pronto, está aqui o documento, então vem. Analisei, deferido o requerimento, registro de candidatura. Pronto, deferido. Tá? Pode acontecer isso. Deferido. Esse é um ponto. Segundo ponto é que, às vezes, o juiz abre o prazo de 3 dias, e ainda assim o candidato não se manifesta. Ou se não se manifestou e o juiz abriu o prazo, então o juiz pode indeferir. Se o candidato achar que não poderia ter sido indeferido por alguma razão, ele entra com recurso para o TRE. Eleição municipal, né? Se for eleição no TRE, aí ó, entra com recurso para o TSE. Se for no TSE, não tem recurso para o STF. Recurso para o STF só em 3 hipóteses, né? Decisão denegatória de habeas corpus, denegatória de mandado de segurança e quando contrariar a Constituição. Então é isso aí. Então, às vezes, o juiz, ele indefere o requerimento de registro de candidatura, o juiz ou a Justiça Federal como um todo, né? Sem abrir o prazo de 72 horas. Então, se não abrir o prazo de 72 horas, o candidato prejudicado ele pode recorrer para a instância superior. Quando o candidato vai recorrer, vamos supor que estava faltando esse documento, né? Que era a proposta de governo. O candidato já junta o documento. Ô TRE, estou recorrendo com a decisão do juiz, porque o juiz nem abriu o prazo de 72 horas para apresentar o documento que estava faltando. Que é esse aqui, ó, proposta de governo. Então tá aqui a proposta de governo. Então o próprio TRE, ele já defere o registro. Pô, tá tudo certinho, deferido o registro, manda pro juiz lá. Tá vendo por aí, né? Manda pro juiz só arquivar isso aí, tá de boa, tá resolvido. É assim. Então no recurso já pode ser apresentado esse documento. Viu? E, gente, se por acaso, né, o candidato apresentar a documentação e o registro dele for indeferido posteriormente, ele pode ser substituído, como eu falei. Agora, existem algumas regras básicas para se fazer substituição de candidato. A substituição pode acontecer porque o candidato foi declarado inelegível pela Justiça Eleitoral, porque ele renunciou, ele desistiu, enfim, tem várias razões. Mas pode haver sim a substituição, desde que se respeite o prazo limite previsto na lei. Simples assim. E o que a lei fala? Lá no artigo 13, a lei fala: é facultado ao partido ou coligação substituir candidato que for considerado inelegível, renunciar ou falecer após o término final do prazo do registro ou ainda tiver o seu registro indeferido ou cancelado pela Justiça Eleitoral. Por alguma razão, faltou documento, inelegível, enfim. Tá? Então é facultado. Às vezes o partido apresentou 11 candidatos, que era o que ele podia.
Aí um foi indeferido. Ah, vou substituir não. Se o partido quiser, ele substitui. Se não quiser, ele não substitui. Às vezes, né, o candidato morreu. Isso acontece muito, né? Se o candidato morreu, pode haver substituição. Lembra que há umas 3 eleições atrás, aquele candidato a presidente Eduardo Campos, que era de Pernambuco, né, se não me engano, ele morreu no acidente de avião, e aí ele foi substituído. Na época, acho que foi a Marina Silva, né, que o substituiu, eu acho que ela era vice dele, aí ele morreu e ela o substituiu, se não me engano, foi isso aí, né? Beleza, é possível sim. Durante o pleito, morreu, dá para substituir, mas tem um prazozinho, nós vamos ver aqui agora. A escolha desse substituto far-se-á na forma estabelecida no estatuto do partido a que pertenceu o substituído. E o registro deverá ser requerido até 10 dias contados do fato ou da notificação do partido da decisão judicial que deu origem à substituição. Ok? Então, se o candidato, olha só, se o candidato morreu no dia 12, no dia 12 de setembro, a substituição, vou colocar aqui, ó, fica mais fácil. O candidato morreu no dia 2 de setembro. Então a substituição tem que ser feita no máximo em 10 dias, no dia 10 de setembro. Tá? Então, no máximo 10 dias contado daquele fato, ou então contado, né, da intimação ou notificação do partido sob a decisão que declarou um candidato, por exemplo, inelegível. Tá? No máximo em 10 dias. Nas eleições majoritárias, que é para senador, presidente, governador e prefeito, se o candidato for de uma coligação, a substituição deverá fazer-se por decisão da maioria absoluta dos órgãos executivos de direção dos partidos coligados, podendo o substituído ser filiado a qualquer partido dela integrante, desde que o partido ao qual pertencia o substituído renuncie ao direito de preferência. Então é mais ou menos esse caso do candidato a presidente Eduardo Campos. Então ele morreu, então eu não lembro de cabeça, mas acho que ele era filiado ao PSB na época. Na época existia o PSB, né? Ainda existe, né? PSB, se não me engano. Então ele era filiado a esse partido. Se ele morreu, a preferência é desse partido PSB lançar o substituto. Mas o partido pode falar assim, não, eu não tenho substituto. Aí vem o partido X e fala, eu tenho. Aí na época era Marina Silva, acho que era do PV, se não me engano. Aí vem o PV e fala, vamos lançar a Marina então. Isso é PT o PV, sei lá. O PV vem e fala assim, vou lançar a Marina então. Pode ser? Todo mundo concordou. Maioria absoluta se reúne e concorda. Maioria absoluta é mais da metade, né? Metade mais um, vamos dizer assim, né? Mais da metade. Então todos eles se reuniram e concordaram. Beleza, então pode ser a Marina, que é de outro partido. Mas aí o partido que o Eduardo Campos era filiado, ele abriu mão. Não, eu não tenho candidato não. Aí outro partido da coligação fala, eu tenho um candidato bom aqui, é a Marina. É porque na época a Marina era candidata a vice, né? Aí ela foi alçada a candidata a presidente e veio alguém substituindo. Veio alguém assumindo o cargo de vice. Aí substituiu o vice, né? Porque ficou vaga, a Marina se deixou de ser vice, passou a ser candidata a presidente. E aí alguém foi vice no lugar dela. Tá? Tanto nas eleições majoritárias como nas proporcionais, a substituição só se efetivará se o novo pedido for apresentado até 20 dias antes do pleito, exceto em caso de falecimento de candidato, quando a substituição poderá ser efetivada após esse prazo. Não entendi, professor? Me explica aí. Explico. Vamos lá. Olha só. O detalhe aqui é o seguinte. Ponto importante. Quando nós falamos em eleições, tem que ficar claro para você que as eleições acontecem no primeiro domingo de outubro. Primeiro turno, né? Mas não tem prazo fixo, data fixa, né? Pode ser 6 de outubro, 2 de outubro, 3 de outubro, varia muito, 4 de outubro. Vamos supor que a próxima eleição aconteça dia 6 de outubro. Se a eleição acontece 6 de outubro, substituições só podem ser feitas até 20 dias antes da eleição. Ok? 20 dias antes da eleição. 16 de setembro, 26 de setembro, 6 de outubro, né? Então, 20 dias antes. Tá? Vamos supor que seja 16 de setembro. Fazer os cálculos. Sou mal de matemática. Vamos supor que seja 16 de setembro. Setembro, 26. Vamos supor que seja 16 de setembro. Então, prazo limite, 16 de setembro. Tá entendido? 16 de setembro. Agora, cuidado, porque tem que ser respeitado aquele prazo de 10 dias também. Entendeu?
Lembra que tem um prazo de 10 dias, que é esse prazo aqui em cima? Ó. Aqui, ó, 10 dias também. Ó. Aqui, ó. Vamos supor que no dia 12 de setembro o partido foi notificado dizendo que um candidato foi declarado inelegível. Aqui fala que o prazo de 10 dias para substituir a partir da notificação, não é isso? Será que o prazo vai ser 22 de setembro? Não vai ser 22 de setembro. Por quê? Porque tem esse outro prazo aqui que é maior do que ele, que é o dia 16 de setembro, 20 dias antes da eleição. Então, se o partido foi notificado no dia 12, ele tem que ir até o dia 16 substituir. Então não vai ser respeitado os 10 dias, mas vai ser respeitado esse prazo aqui, ó, até 20 dias antes da eleição. Exceto se for caso de falecimento. Eu já vi isso aqui, né? Muitas vezes acontecer. Por exemplo, na sexta-feira, eleição é dia 6, no dia 6 domingo, né? 5, 4. No dia 4 de outubro, o candidato a prefeito morre. Gente, não tem como mexer na urna. Já era, não tem como mudar. Então, Doquinha, candidato a prefeito, morreu. Aí o partido vai lá, coloca Coxinha como substituto dele. O que acontece? Quando a pessoa for votar, aparece a foto do falecido. E aí? Só que o voto não vai para o falecido, óbvio. Vai para o substituto do partido. Isso dá um problema. Então, se for no caso de falecimento, em tese, a substituição pode acontecer até a véspera da eleição. Então, até a véspera da eleição. Complicado, né? É complicado. Mas você tem que saber para responder as questões de prova. Viu? Cuidado com esses detalhezinhos básicos. Da identificação numérica do candidato. Vamos lá. Candidato a presidente da República, candidato a governador, candidato a prefeito, disputa a eleição com o número do partido. 99, pode ser o número 13, pode ser o número 22. Beleza. Se for candidato a senador, é o número do partido mais um número qualquer. Pode ser 999, que é o número do partido mais o número 9. Pode ser 131. Pode ser 220, sei lá, 229, que é o número do partido mais um número, que é o senador. Deputado federal é o número do partido mais dois outros números, tá? 99 e 19. Número do partido mais outros dois números. 13, 13, que é muito comum, né? 22, 21, número do partido mais dois números. Isso deputado federal. Isso aqui é o quê? Senador. Isso aqui é o quê? Prefeito, governador e presidente. E deputado estadual é o número do partido mais três números. 99, 199. Pronto. 13, 133. 22, 221. Sei lá. Então esse é o deputado estadual. Assim funciona a numeração dos partidos. Viu? E na sequência, quero deixar claro também que, às vezes, uma pessoa apresenta um requerimento de registro de candidatura perante a Justiça Eleitoral, acontece, né? Perante a Justiça Eleitoral. E, gente, na prática, sabe o que acontece? Vamos supor se for um candidato a prefeito. O candidato a prefeito apresenta seu requerimento de registro de candidatura e o juiz indefere. Se o juiz indeferir, falar, não, tá faltando um documento aqui, ou você é inelegível, que você foi condenado por um crime, sei lá o quê. Nesse caso em específico, é inelegível, suspenso de polícia, sei lá. Nesse caso específico aí, ele pode recorrer. Não interessa, ele pode recorrer. Quando esse candidato recorre para o TRE, ele pode continuar disputando as eleições normalmente. Normalmente. Vai aparecer o nome dele na urna, ele vai participar de comício, vai participar de debate, cara, tudo normalmente. Normalmente. O detalhe é o seguinte: se o TRE confirmar a decisão do juiz dizendo que ele não pode disputar as eleições, tem que indeferir o registro de candidatura dele, todos aqueles votos que ele recebeu serão jogados no lixo. Esse detalhe. Entendeu? Serão jogados no lixo. Ele já disputa a eleição sabendo que está por conta e risco dele. Ele pode pegar aqueles votos dos eleitores dele e jogar no lixo. Às vezes isso é bom, às vezes é ruim para o partido, depende da situação específica, tá? Então, o artigo 16, ele vem e fala o seguinte, ó.
até 20 dias antes da data das eleições, os TREs enviarão ao TSE, para fins de centralização e divulgação de dados, a relação dos candidatos às eleições majoritárias e proporcionais, da qual constará obrigatoriamente a referência ao sexo e ao cargo que concorre. Grava esse prazo aí, tá, gente? 20 dias. Até a data prevista no CAPT, ou seja, até 20 dias antes das eleições, todos os pedidos de registro de candidatos, inclusive os impugnados e os respectivos recursos, devem estar julgados pelas instâncias ordinárias, ou seja, primeira instância, que é o juiz eleitoral, e TRE. E publicadas as decisões. Gente, é pauleira isso aqui, viu? Não. Por que é pauleira? Tem que ser rápido mesmo. Por isso tem o princípio da celeridade eleitoral, né? Que os prazos são rapidinho. Tem prazo de 24 horas, que vence domingo, vence sábado, feriado. É por isso. Porque, por exemplo, a data limite é 15 de agosto. Se são 20 dias antes da eleição, eu recebo os processos dia 15 de agosto. Esses processos têm que ser julgados não só pela primeira instância, quanto como TRE, em dia 15 de agosto, até o dia 16 de setembro. Um mês e um dia depois. Caracolas! É pauleira. É pauleira. Na maioria das vezes os prazos se cumprem, mas tem vezes que não dá. É pauleira, o negócio é pesado. Por isso que a gente vai chegando no cartório 8 horas da manhã, sai 8 horas da noite, né? É por isso aí. Pau quebra. Época de eleição municipal, quem trabalha no interior, o pau quebra. Os processos de candidatura terão prioridade sobre quaisquer tipo de outro processo, devendo a Justiça Eleitoral adotar as providências necessárias para o cumprimento no prazo previsto aqui no dispositivo, né? Inclusive com a realização de sessões extraordinárias no TRE e a convocação de juízes suplentes pelos tribunais, sem prejuízo da eventual aplicação disposto no artigo 97 e de representação ao Conselho Nacional de Justiça caso os prazos não sejam cumpridos. Ou seja, é pauleira. Tanto é que os processos eleitorais vão ter prioridade. O juiz estadual, que também exerce a função de juiz eleitoral, durante esse período aí, gente, ele vai ter que estar por conta da justiça eleitoral. Ele vai ter que estar ali por conta da justiça eleitoral. O professor dele, ele tem que estar à disposição. Não tem conversa. Ele tem que estar à disposição. Tá? Candidatura subjúdice. Continuando aí. O candidato, cujo registro seja subjúdice, poderá efetuar todos os atos relativos à campanha eleitoral, inclusive utilizar o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão e ter o seu nome mantido na urna eletrônica enquanto estiver sob essa condição, ficando a validade dos votos a ele atribuídos condicionada ao deferimento de seu registro por uma instância superior. Parágrafo único. O cômputo para o respectivo partido ou coligação dos votos atribuídos ao candidato cujo registro esteja subjúdice. Subjúdice ele está disputando a eleição. Mas, por exemplo, o juiz indeferiu o requerimento dele e ele recorreu para o TRE. Então ele é candidato subjúdice. Fica condicionado ao deferimento do registro do candidato. Ou seja, os votos que serão atribuídos a ele só serão computados se, por exemplo, o TRE rever essa situação. Se o TRE não fizer uma revisão dessa situação, então não tem o que falar. Né? Os votos não serão contabilizados. Beleza? Tranquilinho aí? Então é isso, né? Sobre essa parte inicial. Só que você precisa também, né, lembrar que existem outros e outros tópicos para estudar. Tem que estudar tudo, para deixar passar nada. Inclusive, no cargo de técnico, a gente tem a cobrança, né, do artigo 59 ao 62, que trata sobre sistema eletrônico de votação e totalização dos votos. Aqui não tem nada para entender, é mesmo decoreba pura. Vou repassar esses artigos com você aqui para você não deixar passar nada batido. Vamos lá. Olha só. Cadê? Vamos lá. A votação e a totalização dos votos serão feitos por um sistema eletrônico, podendo o TSE autorizar em caráter excepcional a aplicação das regras fixadas nos artigos 83 a 89. Ah, professor, eu preciso entender o que está escrito nos artigos 83 a 89? Não, é só uma referência, tá? Lá do artigo 83 ao artigo 89, vão ser algumas regrinhas básicas sobre esse processo mesmo, né, das eleições. Ou seja, recontagem de voto, subapuração, atuação dos fiscais. Não precisa saber aqui, viu? Para primeiro, a votação eletrônica será feita no número do candidato ou da legenda partidária, como eu já expliquei.
devendo o nome e a fotografia do candidato e o nome do partido ou da legenda partidária aparecer lá no painel da urna eletrônica, com a expressão designadora do cargo disputado, no masculino ou feminino, conforme o caso. Deputada, vereadora ou vereador, entendeu? Na votação para as eleições proporcionais, que são para vereador e para deputado, serão computados para a legenda os votos em que não seja possível a identificação do candidato, desde que o número identificador do partido seja digitado de forma correta. Aquele exemplo que eu citei. Ó. O candidato Doquinha é 99.729. O eleitor foi lá e digitou 99.799. Isso é o que nós chamamos de voto nominal. O voto foi para o candidato. Mas se o eleitor se lembrou apenas do 99 e apertou em confirma no verdinho, não se lembrou dos 3 números finais, então o voto vai para a legenda. O voto vai para a legenda, não vai para o candidato em específico. Viu? Esse é o detalhe. Continuando. Isso aqui a banca gosta muito de cobrar, tá? A urna eletrônica exibirá para o eleitor os painéis da seguinte ordem, quando você for votar, tá? Primeiro, para as eleições que tratam o inciso 1 do parágrafo único do artigo 1º, eleições gerais, primeiro você vai votar para deputado federal, terminou? Aí aparece a fotinha lá, deputado estadual ou distrital, se for no DF, depois senador, depois para governador e vice, e depois para presidente e vice. É a eleição mais demorada que tem, gente. Essa é pauleira. Se for uma eleição para prefeito, primeiro você vota para vereador e depois para prefeito e vice. Aí é rapidinho. Parágrafo 4º. A urna eletrônica disporá de alguns recursos que, mediante uma assinatura digital, permitam o registro digital de cada voto e a identificação da urna em que foi registrado, resguardado o anonimato do eleitor. Gente, quando você vai votar, você é único. Nós não conseguimos saber em quem você votou. É como se estivesse colocando um papelzinho dentro da urna lá, só com o número do candidato. Depois mistura tudo. A gente consegue saber quantas pessoas votaram. Mas em quem cada eleitor votou, a gente não sabe. Não vou nem entrar vou nem entrar em detalhes aqui sobre aquelas fake news aí das eleições, não sei o que, blá blá blá, de fraude, gente. Cara, eu seria o primeiro a revelar. Se eu soubesse, gente, eu fui o primeiro. E opa, fraude aqui, eu ia bombar demais, né? Eu ia ficar famosão. Pensou, o professor que revelou fraude. Tinha o primeiro, cara. Lógico, todo mundo. Tá cheio de gente lá, gente. Entendeu? Eu falo de direita e esquerda, né? Justiça eleitoral também tem muita gente de direita e esquerda. Os caras ficam calados, né? Os radicais, né? Ficam calados. Mas tem, gente. Entendeu? Então fica policiando o outro lá dentro, lá. Tu fala, tem, todo mundo que tá lá é gente como você, como todo mundo, entendeu? Acho que um tá lá de olho no outro, oh meu Deus, para um radical daquele descobre um negócio desse, mas já no ventilador na hora. Não tem não, gente. Isso aí é. Os sistemas são muito. Então, né? Não tem conexão com a internet, né? Vai continuar sem ter conexão com a internet, as urnas, né? Tem só na transmissão. Pois é, justamente na transmissão, que os dados são alterados. Não são, porque tem. Gente, os partidos políticos, eles fazem a contabilização dos votos mais rápido que a gente. Antes do TSE divulgar o resultado da eleição do prefeito, eles já sabem o resultado. Porque eles pegam os boletins de urna e vão somando. Então é só pegar os boletins um por um e somando os votos. Eles sabem primeiro que a gente. Fica comemorando na porta do cartório. Ganhamos! Já passou, nem terminou. Eles já fizeram a contabilidade deles lá. E já sabem que eles ganharam. Porque eles vão somando os boletins de urnas. Entendeu? Assim, o pessoal solta essas fake news aí pra bagunçar o negócio mesmo. Vocês vão ver que lá, quando vocês entrarem lá, que o negócio é bem tranquilo. Caberá à Justiça Eleitoral definir a chave de segurança e identificação da urna eletrônica que trata o parágrafo 4º, né? Então, cada urna eletrônica tem a sua chave de segurança para proteção. Ao final da eleição, a urna eletrônica procederá à assinatura digital do arquivo de votos, com a aplicação do registro de horário e do arquivo do boletim de urna, que chama BU, né? De maneira a impedir a substituição de votos e a alteração dos registros nos termos de início e término da votação. Então, se tem o boletim de urna dizendo quantos votos tem naquela urna e quais são os votos destinados a cada candidato, não fala quem votou no candidato, mas quantos votos o candidato recebeu naquela urna, né? Então esses mesmos dados têm que estar na apuração do TSE. Se tiver divergência, porque houve fraude, com certeza. Mas até hoje não houve divergência. O TSE colocará à disposição dos eleitores urnas eletrônicas destinadas a treinamento. Às vezes você vai fazer você está numa rodoviária, por exemplo, e tem lá uma urna eletrônica que você pode chegar e testar, né? Isso é bom para o pessoal que tem mais dificuldade para votar, pessoal mais idoso, né? Pessoal do interior, tem meio que medo de mexer no negócio, né?
Então já faço essas urnas lá para facilitar esse processo de treinamento. No sistema eletrônico de votação, considerar-se-á voto de legenda quando o eleitor assinalar o número do partido no momento de votar para determinado cargo e somente para este será computado. Já expliquei o que é o voto de legenda. A urna eletrônica contabilizará cada voto, assegurando-lhe o sigilo e a inviolabilidade, garantido aos partidos políticos, coligações e candidatos, ampla fiscalização. As regras sobre fiscalização não estão no seu edital, então não precisa estudar não. Tá? Mas os partidos políticos, o Ministério Público, os candidatos, eles vão fiscalizar todas as etapas do processo eleitoral. Nas sessões em que for adotada a urna eletrônica, somente poderão votar eleitores cujos nomes estiverem nas respectivas folhas de votação, não se aplicando a ressalva que se refere o artigo 148, parágrafo 1º da lei do famoso Código Eleitoral, tá? Gente, é porque lá no Código Eleitoral, antigamente, o Código Eleitoral, ele é muito antigo, você sabe disso, né? Nós tínhamos algumas regras de que alguns candidatos podiam votar mesmo na sessão em que eles não estavam inscritos, tá? Isso não existe mais. Então hoje o candidato só pode votar na sessão em que ele está inscrito. Se o nome dele não estiver na sessão, ele não pode. Se for o candidato a presidente, ninguém. O nome dele tem que estar na sessão. Tem que estar no caderno de votação. E o voto em trânsito? Voto em trânsito tem que solicitar antes do dia da eleição. E aí, quando você for votar, o seu nome vai estar lá no caderno de votação daquela sessão. Você solicitou antes, viu? Então, você pode votar em qualquer sessão do Brasil, se for candidato, tem isso não, tá? O Tribunal Superior Eleitoral disciplinará a hipótese de falha na urna eletrônica que prejudique o regular processo de votação. Pode acontecer falha na urna? Pode. Falha é diferente de fraude. Falha é, o boletim de urna enrolou e a gente não está conseguindo resolver de jeito nenhum. Bloqueou, quebrou o negocinho da bobina de urna e tal. Cara, não tem que substituir a urna, não tem jeito. Então, nesse caso, as regras para substituição de urna, o TSE é que define. Isso acontece muito. Não vou falar de muito, não. Mas, por exemplo, numa eleição lá na nossa zona, lá que não é tão grande assim, a gente costuma substituir umas 2 urnas, tem que substituir 1, 2, umas 3 máximo. No máximo. Já deixa sempre as urnas reservas, né? Porque se der pau, ele tem que substituir. Mas os dados são transferidos para outra urna, tá? E não é que perdeu os dados. Não existe isso. Os dados são substituídos para as outras urnas. Ok? Então, essas são as informações que você precisa saber para o cargo de técnico judiciário nesse concurso unificado do TSE. E olha, se você ainda não está no passaporte do TSE, aproveita, ó, que o link está aqui embaixo e se matricula, porque essa aula aqui foi só uma demonstração. A gente tem muitas e muitas aulas para você gabaritar, não só direito eleitoral, mas administrativo, constitucional, português, administração pública Rodrigo Renó, gestão de pessoas Rodrigo Renó, gestão de contratos é comigo. Nós vamos gabaritar. Time imbatível, o melhor curso preparatório do Brasil. Salve, nós estamos te esperando, viu? Bons estudos e a gente se vê. O link do passaporte do TSE está aqui embaixo na descrição do vídeo. Um abraço, até mais.